Estamos voltando então. O primeiro vídeo caiu, não sei o que houve. A conexão aqui é excelente, não entendi por que o vídeo foi desconectado. Então vamos lá novamente, vamos convidar as pessoas, vamos fazer todo o trabalho novamente. Vamos convidar as pessoas para esta live. Eu convido você que está chegando agora também, enviar este aviãozinho ali debaixo, na direita, a seus amigos, as suas amigas. Vamos lá, vamos convidar, vamos exercer a corrente do bem. O assunto é extremamente importante. Vamos estar falando sobre identidade. Isso. Boa noite, Verinha. Seja bem-vinda. Verinha, já compartilha essa live com seus contatos. Boa noite, Adri. Tudo bem? Vamos compartilhando essa live porque o Insta está nos bloqueando aqui, tá contra nós. Ele não está entregando o convite para as pessoas, então não entregando, as pessoas não recebem o convite e não conseguem então participar da live. O assunto é extremamente importante. Nós vamos falar hoje sobre como resgatar a real identidade, a identidade de quem nós nascemos para ser. Isso, Verinha. Vamos lá, vamos compartilhar então, pessoal, essa live. O tema é super importante. Se você ainda não pegou um bloquinho de notas, um caderno, pega então um papel, um caderno, uma caneta para fazer as anotações, porque o assunto é extremamente importante. Vamos lá então. Então vamos dar início. Boa noite também a Vanderlei, que acaba de chegar, as demais que já estão ali. Vamos falar então, o assunto de hoje é sobre como resgatar a real identidade. Eu vou tirar o som aqui para ficar melhor, para não ter interferência. Então sejam todas bem-vindas, quem entrou posteriormente, eu estava aqui cumprimentando. Então eu falei, pessoal, que o Instagram está com problemas, ele não está entregando o convite da live, então nós temos que fazer, pegar essa setinha ali, esse aviãozinho da direita ali embaixo, compartilhar, convide suas amigas. Exerçam a corrente do bem, porque o assunto aqui é muito importante. Nós vamos estar falando de identidade, então é super importante. Então vamos lá. Enquanto vocês convidam, eu já vou dando então início, porque para que, né, a recém eu tinha dado início, o Insta me cortou, o vídeo caiu, então estamos recomeçando, nos conectando novamente. Então sejam bem-vindas. É uma alegria muito grande ter cada uma de vocês aqui, as que irão chegando posteriormente, então sejam todas muito bem-vindas. Então vamos falar sobre identidade. O que você acredita que é a identidade? A identidade é a pura verdade sobre o seu eu, sobre o meu eu. Então quem somos na nossa essência, né? E não quem nós pensamos que nós somos. E você sabia que a identidade, ela é um termo que tem origem no latim, e ela é formada a partir do prefixo idem, que significa o mesmo, e do sufixo dade. Então idem e o sufixo dade. O que é idem? Então é o mesmo de. Idade significa um indicador de um estado de qualidade. Então, antes de explicar mais sobre o que é a verdadeira identidade, eu quero te fazer algumas perguntas. Se você quiser responder aqui, pode ficar à vontade. Ou então, reflita para você mesmo, entregue as respostas para você mesmo. Quem é você? Você se conhece verdadeiramente? Quem define quem é você? É você mesma? Ou são as pessoas à sua volta? Como você acredita que você é?
quais são as tuas habilidades, você se conhece, você sabe quais são as tuas habilidades, quais são os teus talentos, quais são os teus valores, o que você acredita que é capaz de fazer ou de conquistar, o que você acredita que merece ter e como você reage quando alguém coloca luz sobre os seus defeitos. Então eu fiz aqui algumas perguntas para você refletir, porque quando nós paramos para refletir, então nós começamos a trazer luz sobre a nossa consciência e a gente começa a identificar, porque as respostas todas já estão dentro de cada uma de nós. O que falta é a gente parar para refletir, para pensar. Então eu perguntei inicialmente, quem é você? Você se conhece verdadeiramente? A grande maioria das pessoas não se conhece, não sabem quem são. Geralmente quando as pessoas me procuram, elas dizem, eu não sei quem eu sou. Eu não sei, eu quero me conhecer melhor. Então todas essas questões são muito importantes para trazer então clareza, para trazer consciência sobre você. Então quando eu pergunto quem é você, o que vem à sua mente inicialmente? É o seu nome ou é a sua profissão? Se você quiser responder, você fica à vontade, se não, responda para você mesmo. Pessoal, eu não vou ficar cumprimentando quem chega posteriormente, até para não perder aqui, né? Mas assim, sejam todas bem-vindas, tá? Um abraço, uma alegria grande ter cada uma de vocês aqui. Então, dando continuidade, quando você pensa, quando por exemplo, você ouve essa pergunta, quem é você? O que vem à sua mente inicialmente? É o seu nome? É a sua profissão? A sua identidade, ela é formada desde a sua infância. E se você entender lá na sua infância que você é alguém forte, você vai entender que é capaz de realizar grandes coisas e vai gerar grandes coisas porque você acredita que você merece. Pega essa chave, vou repetir. A sua identidade formada desde a sua infância. Se você se sentir que é capaz e que é forte, você vai gerar grandes coisas porque você acredita que você é capaz. Agora, se na sua experiência, na sua infância, você cresceu se vendo, entendendo que você era escasso, que você era inferior a outras pessoas, você vai crescer se sentindo capaz de fazer grandes coisas e emocionalmente você vai se ver de forma inferior às demais pessoas. E consequentemente você vai realizar pequenas coisas porque no fundo você acredita que você não merece. Isso é um grande entendimento, é uma chave poderosa para você começar a entender talvez os teus resultados hoje atualmente. Talvez você não consegue fazer grandes coisas, porque você no fundo você tem uma crença que não merece, porque lá na sua infância, eu sempre falo disso, vou voltar para as nossas origens para entender os nossos resultados no momento. Então, não é o que falamos ou o que pensamos, são os nossos frutos. Então, eu te convido a olhar para os teus frutos, quais têm sido os teus frutos, como mãe, como esposa, como uma profissional. Se você parar para olhar para você, né? Nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos e conhecemos uma pessoa pelos seus comportamentos. Então, quais têm sido os teus pensamentos? São pensamentos que te faz crescer, que te impulsiona a agir? Quais são os teus sentimentos? Você tem sentimentos bons ou está sempre cabisbaixa, pensativa, com sentimentos negativos? Porque assim como você pensa, você sente e você vai agir. Então, de acordo com aquilo que você pensa, vai determinar os teus comportamentos. E os teus comportamentos estão relacionados ao que você traz desde lá da sua origem, lá do seu passado, lá da sua infância. Então, aonde nós fomos construídos? É lá na família, o local de origem é na nossa família, naquele contexto familiar, naquela estrutura, com aqueles valores, naquela cultura
com aquele jeito de agir, com aquele jeito de falar, com aquele jeito de amar ou de não amar. Ela é principalmente, os nossos pais são os nossos primeiros modeladores e eles serão as nossas primeiras referências e que nós vamos carregar para a vida toda. Então, até uma determinada idade, nós vamos modelando os comportamentos dos nossos pais, do pai, da mãe. E ao longo da nossa vida, nós vamos estar repetindo aqueles comportamentos, muitas vezes de forma inconsciente. Então, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, nós aprendemos com os nossos pais. É lá que nós somos construídos. Então, a nossa identidade terrena, ela é construída lá naquele contexto da família. Porém, existe uma outra identidade, que é a nossa real identidade, ela é construída, a nossa identidade espiritual, e que a gente vai estar falando muito sobre isso, é a nossa identidade de quem nós realmente, a quem nós pertencemos, quem é o nosso pai. Então eu te convido, não sei se você tem sua Bíblia ali, senão você anota e lê posteriormente, lá em Salmo 139, do versículo 13 ao 17, fala da nossa identidade, da minha, da sua, e olha o que diz. Versículo 13, olha o que Deus diz sobre nós, sobre mim e sobre você. Tu criaste o íntimo do meu ser, aqui o salmista estava escrevendo, ele dizia: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Opa! Então quer dizer que a minha identidade é de alguém especial e admirável. Então quer dizer que eu não sou pouca coisa, eu não sou uma pessoa incapaz, eu não sou uma pessoa, talvez, não sei a forma que você se define, talvez, eu não sou inteligente, eu não sou capaz. Aqui está dizendo, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e disso eu tenho plena certeza. Olha esse versículo. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando no secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes que nenhum deles existisse. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. O que esse Salmo 139 tem a ver com a identidade, com a minha e com a tua? Aqui o salmista estava se referindo, ele teve uma revelação do próprio Deus, que Deus já viu, ele sonhou com nós muito antes do nosso nascimento. Muito antes do pai e da mãe querer que nós nascêssemos, Deus já tinha sonhado com nós e já tinha determinado para nós um futuro. Quando nós somos lá fecundados, aqui o salmista diz, quando no secreto eu fui formado, lá no ventre da mãe, quando ele ainda era um embrião, quando eu e você era ainda um embrião, os olhos de Deus já estavam sobre nós. E os nossos dias já tinham sido contados e escritos no livro da vida. O que significa? Existem vários livros no céu. E um deles é o livro da vida, onde todo o nosso destino é escrito lá. Porém, quando a gente nasce, nós temos um livre-arbítrio. E muitas vezes nós nos desviamos. E por tudo que eu vou estar falando aqui, quando nós vai sendo ao longo da nossa vida, vai sendo distorcida a nossa identidade por causa de tudo que nos acontece, pelos traumas, pelas experiências ruins, a nossa identidade é distorcida pelas feridas emocionais, pelos traumas. E uma pessoa com uma identidade distorcida, ferida, ela tem uma identidade distorcida e ela não cumpre com aquilo que Deus já determinou sobre a vida dela. Ela não vive o seu destino. Por isso que é importante entender sobre essa identidade. Deus não faz acepção de pessoas. Ele já colocou dentro de cada uma de nós tudo aquilo que a gente já precisava para vir aqui e cumprir com o nosso destino profético ou cumprir com o nosso propósito. Porém, as experiências traumáticas que vão acontecendo ao longo da nossa vida, principalmente lá na infância, vão abrindo feridas, criando bloqueios emocionais e nós vamos então distorcendo a nossa real identidade, aquela identidade de quem nascemos para ser, e nós vamos nos perdendo e acabamos então crescendo,
se vendo de uma forma distorcida, com baixa autoestima, uma autoimagem distorcida e tendo comportamentos que não combinam com quem nós nascemos para ser. Isso é muito importante ter esse entendimento. Então a nossa identidade original, ela é perfeita. Deus não faz acepção de pessoas, para um eu vou dar isso, para esse aqui vai ser bem sucedido, esse aqui vai sofrer. Não existe isso. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas e Ele colocou um tesouro valioso dentro de cada um de nós. Então a nossa identidade original, a real, ela é perfeita. Ela foi feita de forma plena e com todos os atributos que nós precisamos para cumprir com o nosso destino aqui nessa terra. Para fazer tudo aquilo que Deus já determinou e sonhou para cada uma de nós. Mas eu volto a dizer, o que nos distancia dessa verdade são aquilo que a gente viveu ao longo da nossa vida, principalmente lá na nossa infância, onde foi abertas feridas, bloqueios emocionais e que nos impede, então distorce a nossa identidade. É como se nós botássemos lentes distorcidas, desfocadas, e nós não conseguimos ver quem somos, não conseguimos ver o valor que temos, a capacidade que temos, porque somos feridas. Então você deve se perguntar, mas Liane, então tu diz que Deus deu uma identidade, que a identidade dos céus ela é perfeita, e por que então que eu não vivo tudo isso? Então é por isso que eu falei, então é preciso que vocês entendam todo esse processo, né? Voltar para a sua origem, entender tudo o que lhe aconteceu, tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos então ao longo da nossa vida, principalmente lá na infância, determina as nossas crenças, a forma como nós nos vemos, se nós nos sentimos capazes, inteligentes, se seremos vitoriosos ou não. Então, tudo aquilo que a gente viveu, seja bom ou seja ruim, todas as experiências, elas ficaram gravadas na nossa mente, muitas delas na mente inconsciente ou no subconsciente. E elas são carregadas de um significado e de um sentimento. Então, quando as experiências vividas foram de dor, de traumas, geram então naquela criança então feridas emocionais, que eu sempre falo aqui, que são as feridas no nosso interior, feridas na alma, e essas feridas alteram a identidade original, aquela identidade perfeita que Deus colocou dentro de nós. Então é lá na família, naquele contexto onde é ensinado os valores, são formadas as crenças de identidade, de capacidade, de merecimento. É lá na família de origem que a nossa identidade ela vai ser afirmada ou distorcida. E é claro que nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum irmão vai fazer isso propositalmente. Eu sempre deixo muito claro isso, né? Nossos pais não tiveram a capacidade de aprender o que estamos aprendendo, o que eu estou ensinando hoje, por exemplo, o que eu falo hoje, meus pais não tiveram a capacidade. E por isso todo pai falha. Mas hoje, com todo o conhecimento que a gente tem, a internet está ali, com várias lives, cursos gratuitos, enfim, nós temos que buscar esse entendimento para fazer diferente daqui para frente, para fazer diferente com os nossos filhos, com as nossas gerações, então sobre a distorção da identidade, quando nós vivemos naquele lar onde nossos pais também foram feridos e eles não sabem disso, e eles aprenderam muitas coisas que não condiz também com a real identidade de quem eles nasceram, nós vamos crescendo e nós passamos a nos ver com lentes de incapacidade, de não merecimento, de invalidação, de desamor, crescemos nos sentindo culpados muitas vezes de coisas que nem nós sabemos e outras coisas mais que destrói quem nós fomos feitos para ser. E porque olhamos assim, nós começamos a agir dessa forma. Então a forma como nós nos vemos é a forma como nós agimos. E depois eu vou estar falando mais sobre isso. Por exemplo, em casa, quando seus pais diziam que você era desastrada, que você não fazia nada direito, e onde você botava a mão, estava tudo errado, aquilo entrou na mente daquela criança. E ela acredita se vendo que ela nasceu, que ela é uma desastrada, que ela não faz nada direito. Eu não sei qual é o adjetivo que você ouvia lá no seu passado, talvez pelo pai, pela mãe, pela professora, pelo tio, pelo avô. Aquelas palavras repetidas que você ouvia,
Aquilo entrou na mente daquela criança e ela passa a se ver daquela forma e não na forma que ela foi criada para ser. No colégio, por exemplo, seus professores, seus colegas, né, talvez te chamaram de burra, de lerda, tu não faz nada direito, tu não tira notas boas, então tu é burra, ter comparado com alguém mais inteligente. Então, essas questões, ela ferem a identidade real. E aquela criança, ela começa a se ver e vai crescendo, então, se vendo de uma forma distorcida, diminuída, incapaz. Então, e nada é mais angustiante para uma criança do que se sentir na angústia do desamparo infantil. Se sentir muitas vezes desamparada pelo pai, pela mãe lá na infância. E quando eu falo em desamparo, é aquelas crianças com pais vivos, mas se sentem órfãos de pai porque o pai não consegue dar atenção. Não é nem a questão muitas vezes do pai falar alguma coisa ou de dar algum adjetivo, né, diminuindo o valor do filho, mas aquele pai ou aquela mãe que não comunicou amor com atos, com palavras, que não validava. Então, porque toda criança, ela precisa se sentir amada, pertencente, ela precisa se sentir pertencente àquela família. E a forma de se sentir pertencente é ser acolhida com amor, através de atos, de palavras, de ações. Então tudo isso vai influenciando de forma direta na identidade da criança e do futuro adulto. Então essas e outras questões, elas distorcem, né? A síndrome do desamparo, aquela criança que não se sentiu amada, não se sentia pertencente, ou então ouviu palavras que distorceram, né, a sua capacidade, a forma como ela se via, ela começa a se ver de uma forma pequena, distorcida diante dos outros coleguinhas, diante dos outros amigos, as comparações, enfim. Tudo isso então distorce a identidade real e acarreta distúrbios emocionais. E esses distúrbios emocionais vão ser refletidos na fase adulta. Por exemplo, olha só, a raiz desses distúrbios muitas vezes então é a rejeição, que eu sempre tenho falado aqui, né? A rejeição é a sensação de que a pessoa não se sente amada, ela se sente então excluída, rejeitada. Talvez lá naquele ambiente familiar ou mesmo na vida adulta, em outros ambientes, talvez dentro da sua própria casa, no ambiente de trabalho, com os amigos, naquele ambiente onde ela frequenta. E eu falei dessa síndrome do desamparo infantil, e olha que interessante, presta atenção nisso. A síndrome, o que é a síndrome? A síndrome é um conjunto de sintomas. Então, a síndrome do pânico na vida adulta nada mais é do que o desamparo da sua infância que ficou guardada dentro de você. Como ela ficou guardada, então, como uma angústia. Então, aquele desamparo sentido lá na infância ficou gravada dentro da alma, dentro das emoções daquela criança. E na fase adulta ela vai comparecer em forma de síndrome do pânico. E num determinado momento da vida, algum gatilho é disparado, algo acontece, então é disparado e os sintomas voltam. Aqueles sintomas guardados lá dentro, lá no porão da alma, eles são despertados, eles comparecem novamente na fase adulta em forma de síndrome do pânico. Então olha que interessante. Isso significa dizer que aquela menina ou aquele menino cresceu. Lá na infância ele se sentiu desamparado. Ele cresceu, porém, aquela criança interior, aquela criança ferida continua no interior do adulto, precisando de cura emocional. Olha que forte isso. Então hoje todos os sintomas que a grande maioria que nós vivemos hoje, eles não têm a ver com o momento que você vive, mas tem a ver lá com sua origem, lá com o seu passado, lá onde tudo começou. E por isso que eu insisto em falar em processos de cura, porque nós precisamos voltar, olhar lá para o nosso passado, identificar as nossas origens, entender a nossa história, para a gente entender o porquê dos nossos comportamentos, dos sentimentos disfuncionais. Então hoje há tantas doenças, tantos transtornos, transtorno de ansiedade, enfim, e outras doenças psíquicas que nada mais são do que feridas na alma e que precisam de cura emocional. A medicalização da dor vem crescendo assustadoramente, porém nenhum medicamento cura a dor da alma.
Muitas vezes as dores da alma comparecem em forma de angústia, de tristeza, como eu falei, síndrome do pânico, a depressão, ansiedade, né? Tem muitas pessoas aceleradas, vivendo angustiosas, com aquela angústia de alma, as coisas que estão por vir e que nem aconteceram ainda. E aí buscam, através da medicalização, amenizar a dor da alma, que mascara, alivia de certa forma os sintomas, mas a raiz do problema precisa ser curada, arrancada, identificada, e você só modifica, você só cura aquilo que você identifica. Então, o Brasil, olha só, trago um dado importante aqui. O Brasil é o primeiro país do mundo com o maior número de transtorno de ansiedade. Olha que interessante. E após vem o medo, a fobia, a culpa, a síndrome do pânico por não ter o equilíbrio emocional. Eu sempre costumo trazer, né, a metáfora da árvore. Eu acho que a maioria já ouviu aqui, mas não, eu vou repetir. Nós conhecemos uma árvore pelos seus frutos. Frutos bons vêm de uma árvore sadia com uma raiz saudável. E assim é com nós, com o ser humano. Nós conhecemos uma pessoa pelos seus comportamentos, pelo jeito que ela age. Quais são, como eu falei antes, quais são teus frutos? Né? Você é longânima? Ou você é aquela pessoa que se ira facilmente, está sempre com raiva, você vive estressada, você vive ansiosa, você tem distúrbio do sono, você tem distúrbio alimentar, você vive triste, com uma baixa autoestima, insatisfeita. A insatisfação é algo que a gente carrega e que diminui a nossa produtividade, nos tira o foco. E como a gente vê hoje pessoas que se queixam de eu não tenho foco, que vivem insatisfeita. E qual é a raiz da insatisfação? Porque ninguém nasce insatisfeito. Isso a gente é um sintoma de algo disfuncional que está relacionado à nossa raiz, que são as nossas origens. Então, se nós sondarmos os nossos corações, se você sondar o teu coração, você vai identificar que você também precisa de cura. E como as pessoas elas têm uma certa resistência em olhar para o seu interior, em admitir que precisam de cura. E se elas soubessem que só vão ter uma identidade afirmada, uma identidade restaurada, se elas viverem este processo de cura, se elas identificar tudo aquilo que vem distorcendo a sua identidade. E as feridas emocionais, tudo aquilo que viveu, todos os traumas, é aquilo que distorceu a identidade. Uma mulher, quando ela é curada, ela tem a sua identidade restaurada. E uma mulher com uma identidade restaurada, ela restaura a sua família, restaura as suas gerações. Então é algo tremendo. Então olha só, as nossas escolhas, ou seja, os relacionamentos amorosos, como cuidamos do nosso corpo, como nos vestimos, como tratamos o nosso próximo, são definidos pela forma que nós nos vemos. Então, assim como eu vejo, eu sou. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios 23:7, assim como pensa em sua alma, quer dizer, assim como eu me vejo na minha mente, assim eu sou. E assim vai ser os meus resultados. Então, se eu me vejo como alguém capaz, como alguém valorosa, se eu tenho realmente uma identidade restaurada naquele que me criou, eu vou produzir grandes coisas porque eu acredito que eu mereço. É aquilo que eu falei lá no início. Se você cresceu se vendo como alguém capaz, você vai fazer grandes coisas porque você merece. Agora, se tudo aquilo que você viveu te fez ver de forma incapaz, se sentindo inferior a outras pessoas, você não vai produzir grandes coisas porque lá no fundo você não acredita que merece. Então, a forma como nos vemos é assim que nós vamos agir. E a palavra de Deus confirma isso em Provérbios 23:7. Então, a forma como nos vemos está falando do que? Da autoimagem. E o que tem a ver a autoimagem com identidade? Tem tudo a ver. A nossa identidade tem 3 pilares, que é o autoconhecimento, a autoestima e a autoimagem. O autoconhecimento tem a ver com tudo que eu conheço sobre mim. E para mim entender de identidade, eu tenho que saber me conhecer, saber quais são os meus valores, quais são os atributos que Deus colocou dentro de mim, quais são os dons, os talentos, as habilidades, aquilo que eu sou boa, tudo aquilo que Deus já colocou dentro de mim para vir aqui para cumprir com o meu propósito. A autoimagem tem a ver com a forma que eu me vejo, e a autoestima é o valor que eu me dou, o quanto eu me amo.
Agora, se eu me vejo com uma autoestima distorcida, com uma uma autoimagem distorcida e uma baixa autoestima, eu vou viver com distúrbios emocionais. E eu não vou produzir grandes coisas. Eu vou ter todos aqueles sintomas, aqueles frutos podres que eu falei. Então, a autoimagem é a percepção que eu tenho de mim mesma e do qual deriva a consciência da minha identidade, do meu papel social, do meu valor. E se alguém possui uma autoimagem destruída, ela enxerga a si mesma de forma distorcida, ela não consegue entender o seu papel aqui. E olha só as consequências de uma autoimagem distorcida. Eu trouxe aqui 5 exemplos de uma pessoa que tem uma autoimagem distorcida, que tem a ver com aquilo que ela viveu lá no seu passado, lá na sua origem, lá naquele contexto familiar, naquela estrutura que eu falei no início, né? Naquela cultura, naqueles valores, lá na sua casa. Então, como é que eu sei se a minha imagem está distorcida? Que muitas pessoas, quando eu falo autoimagem distorcida, elas dizem, mas eu não tenho autoimagem distorcida. Preste atenção nos sintomas. Você é uma pessoa que depende emocionalmente de outra pessoa para se sentir feliz. Quando uma pessoa ela não consegue ver o seu valor, ela vai depositar todas as suas expectativas numa outra pessoa, porque ela não consegue ver o seu valor, então ela acredita que ela depende emocionalmente de outra pessoa. E toda a sua expectativa de felicidade ela deposita no seu parceiro, por exemplo, que ela acredita que ela sozinha não vai conseguir ser feliz. Outro exemplo é aquela pessoa frágil emocionalmente, vive em constantes altos e baixos emocional, possui muita ansiedade, não consegue dormir de noite, tem distúrbio do sono, distúrbio alimentar. Ela depende muito da aprovação de outras pessoas, então se o dia vai ser produtivo, se ela recebe um joinha, uma curtida, um comentário, senão ela já posta alguma coisa e ninguém curte, ela já fica emocionalmente frágil. Outro exemplo são pessoas que permitem viver em relacionamentos abusivos, porque ela não consegue ver o seu valor, então ela permite muitas vezes estar num relacionamento sendo pisada, abusada, maltratada ou não, nem sendo amada, mas não consegue sair daquela relação tóxica porque ela não vê o seu valor, então ela depende, ela se permite viver naquele relacionamento abusivo. Outro exemplo também é a falta de posicionamento. Então, por exemplo, se é uma mulher, é aquela mulher que não consegue se posicionar, não se posiciona como mãe dentro da sua casa, não se posiciona como esposa no seu casamento, ou não se posiciona lá no seu trabalho dentro daquela profissão, naquele papel que ela ocupa. Ou então são pessoas que se posicionam demais, fazendo coisas que nem é da sua alçada, fazendo o papel de todos menos de si. Então, para você ver que é tudo um distúrbios, né? Outro exemplo, são pessoas que vivem muito aquém das suas potencialidades. Elas deixam as oportunidades passar, muitas vezes despercebidas, ou então as oportunidades passam saem pelos seus dedos, porque elas não conseguem se ver como alguém capaz de abraçar aquilo, elas acreditam que não merecem, que não são capazes. Então aqui eu trouxe 5 exemplos, por exemplo, de pessoas que têm uma autoimagem distorcida, então porque ela não se vê da forma como realmente ela nasceu para ser, quem ela realmente é, ela é improdutiva, ela é insatisfeita, ela vive na dependência emocional, se permitindo viver em relacionamentos abusivos, não se posiciona, vive muito abaixo de quem ela nasceu para ser. Então você precisa entender, e eu te convido agora a fazer uma reflexão, a parar, a você olhar para a sua vida, aonde foi que você se perdeu? Aonde foi que você se desconectou da tua real identidade? De quem você nasceu para ser. Então você não precisa responder, mas procura assim refletir. Aonde foi que você se perdeu? Aonde foi que você se desconectou da tua real identidade, de quem você nasceu para ser? Talvez foi lá no passado, lá na sua infância, talvez foi na tua adolescência, ou mesmo agora na vida adulta. E porque as pessoas não param para se ouvir, para se escutar, elas se permitem viver em relacionamentos disfuncionais. Então hoje é um momento assim para você olhar para dentro de você, olhar para os teus frutos, para os teus resultados,
né? Diante de tudo aqui que eu já tenho colocado. E aonde que você, no que você está se encaixando aqui? No que você está se identificando? Então agora nós vamos para a segunda parte, então é como restaurar. Então aqui você identificou que provavelmente você também tem uma identidade distorcida, talvez você tenha andado com lentes desfocadas, borradas, se vendo com uma autoimagem pobre, com baixa autoestima, com sentimentos de insatisfação, se sentindo improdutiva, não conseguindo fazer aquilo que você merece fazer e ter, enfim. E agora como restaurar então a tua real identidade? Então aqui eu trouxe um conceito. O que é restaurar? Restaurar é a ação de fazer algo com que volte ao seu estado original. Então Deus quer que sejamos restauradas, nos fazendo voltar à origem como éramos antes do pecado, porque a identidade real ela já começa a ser distorcida lá no Éden, lá onde tudo começou, quando entra o pecado na humanidade. Então, por isso que se fala tanto em restaurar a identidade, porque todos nós de alguma forma temos a nossa identidade distorcida e precisamos então reajustar essas lentes, restaurar a identidade original de quem nós nascemos para ser e não quem nós achamos ou pensamos que somos. Então Deus deseja restaurar a nossa identidade e só Ele pode fazer isso. Assim como o oleiro refaz, né, o vaso, o vaso de barro lá na olaria, assim Deus faz conosco. Então, para termos a nossa identidade restaurada, nós precisamos ser idênticas a quem nos criou. Qual é a nossa origem? Eu falei lá no início da live, lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher. A imagem de Deus os criou. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. A nossa identidade tem que ser, então, firmada nele, em quem Ele é, em quem Ele nos fez para ser. Então, olha que a nossa identidade é a essência de Deus em nós e essa essência está plasmada em nós desde Gênesis, lá no capítulo 1, no versículo, depois você lê ali, versículo 26 a 28, quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e deu ao homem. Quando eu falo homem, é homem e mulher. Ele deu a capacidade de domínio, de sujeição, nos deu a capacidade para ser fértil, para nos multiplicar, para sujeitar e para governar sobre todas as coisas. E dissem mais, sejam férteis e multipliquem-se. Então foi quando Deus revelou a identidade do homem e da mulher. Então essa é a nossa essência. Porém ela foi se perdendo ao longo pelo pecado. Mas a boa notícia é que Jesus veio para resgatar nossa verdadeira identidade. Então nós somos a semelhança e a imagem de Deus. E nós somos a sua extensão aqui na terra. Então Deus colocou dentro de nós uma característica divina, um poder latente, algo divino em cada uma de nós. Deus colocou um tesouro, dons, habilidades e talentos específicos para cada um de nós. Nós somos seres únicas, por isso que nós não podemos nos comparar com outras pessoas. Quando nós nos comparamos ou reclamamos de algo em nós, é como se a gente desaprovasse aquilo que Deus já colocou dentro de nós. E Deus fica triste com isso. Então nós temos características especiais, divinas, únicas dentro de nós. E é para que isso? Para vir aqui cumprir com o nosso propósito aqui nesta terra. Então, Deus colocou dentro de nós essas características, então são características diferentes e únicas, com recursos, com habilidades para refletirmos a sua imagem e governar aqui na terra sobre todas as coisas. Então, não queira ser a cópia, não queira se comparar com mais ninguém. Você precisa descobrir a sua identidade para brilhar aqui nesta terra. E você tem uma luz própria, um brilho próprio, e você precisa então restaurar a tua identidade para que você brilhe a luz de Cristo aqui. Então, qual é o passo? Primeiro de tudo, eu volto a dizer aquilo que eu sempre falo nas lives. Se permita
olhar para você, olhar, internalize os olhos para dentro de você, né? Identifique todas as mentiras que falaram sobre você, que você acreditou ao longo da sua vida, de quem você era, do que você é capaz, do que você merece, né? Todos os adjetivos que porventura você ouviu ao longo da sua vida. Então, você precisa identificar todas as tuas dores, os teus traumas, as tuas feridas e buscar viver este processo de cura. Você precisa trabalhar a questão do perdão, talvez seja para você mesmo, talvez seja para quem te feriu. Você precisa renovar sua mente, porque para ter uma identidade restaurada tem que haver uma mudança de pensamento, de sentimento e de comportamento. Nós precisamos ter a mente de Cristo, porque a palavra de Deus diz: nós temos a mente de Cristo, e ter a mente de Cristo é identificar todas aquelas crenças que nos limitam e viver as crenças de Deus, trazer então a verdade absoluta sobre a nossa vida, de quem realmente nós somos, do que nós viemos aqui para fazer, do que nós somos. Então nós tem que ser desconstruídas todas aquelas fortalezas de mente, aqueles sofismas, aquele engano que muitas vezes, que geralmente te impede de tu fluir no teu propósito, fazer tudo aquilo que merece fazer e ter. Outra coisa, outro passo é busca uma intimidade com aquele que te criou. Nós, para sermos semelhante a alguém, nós precisamos caminhar junto, nós precisamos nos espelhar, nos modelar. Então, se modele no Criador, na fonte, naquele que te criou. Então, busque viver uma intimidade com Deus, porque foi Ele quem sonhou contigo, Ele te conhece como ninguém, e busque então uma caminhada de um relacionamento, de uma intimidade, busca, né, essa conexão com Ele, que Ele vai revelar quem você é. Então, uma mulher curada, ela tem a sua identidade restaurada e ela é instrumento para levar cura para outras mulheres. A mulher, ela tem essa capacidade, né, de influenciar outras mulheres. Quando uma mulher ela é curada, a sua família é restaurada pelo campo de influência que ela exerce. Então, uma mulher ela tem esse poder. Quando uma mulher ela é curada, ela influencia outras mulheres pelo tanto de influência que ela exerce. Então, mulher, falo para mulheres porque a grande parte dos meus seguidores aqui, das pessoas que, né, são mulheres, mas se algum homem vai assistir, saiba que isso é para você também. Então, nós temos esse poder de influenciar a identidade dos nossos filhos. Então, se permita, né? Se você chegou na metade em diante ou agora no final da live, depois eu pretendo deixar ela salva, volte ela. Procura anotar, né? Ver aonde você se identifica, quais são as dores, qual é a parte da tua identidade que está mais ferida, enfim, e busca viver esse processo, busca restaurar, queira viver a tua real identidade, porque uma pessoa ferida, ela é uma pessoa que ela não cumpre com o seu destino profético, ela nunca vai viver o seu propósito. Tem pessoas ali desesperadas, muitas vezes no direct me perguntando como é que eu encontro o meu propósito, eu quero saber meu propósito, por que eu nasci, o que eu vim fazer. Você só vai encontrar o teu propósito quando você tiver a tua identidade restaurada em Cristo. Você não vai encontrar o teu propósito, é Ele quem vai te encontrar. Quando você for curada emocionalmente, você tiver a tua identidade real restaurada. Então se permita, eu acho que nada é mais importante do que nós vivemos quem realmente nós fomos criadas para ser e não para fazer. Muitas pessoas acreditam na mentira de que o seu valor está no que elas fazem e não no que elas são. Então saiba que se você vinha acreditando nessa mentira, então que isso caia por terra hoje. Você precisa buscar, saber quem você é, mas vá na fonte certa, naquele que sonhou e te planejou, que já escreveu todos os teus dias no livro da vida. Amém? Se alguém quer tirar alguma dúvida, pode deixar um recado. Se alguém quer saber algo a mais, não quer se expor aqui, quiser me mandar um direct depois, como eu disse, eu pretendo salvar essa live, porque é um assunto extremamente importante. Falar de identidade é falar da nossa essência, de quem nós nascemos para ser,
e não quem muitas vezes pensamos que somos, tá bem? Então eu espero que essa live ela tenha contribuído com a tua vida, que ela tenha trazido luz. Convido mais uma vez você a olhar para dentro de você, a olhar para os teus frutos, quem você vinha sendo até agora. Aquilo que você aprendeu te trouxe até aqui. Talvez tenha algo a mais que você precisa aprender e buscar para você fazer diferente e ser diferente daqui para frente. Fala maravilhosa. Obrigada, amado. Obrigada. Então, gente, vou me despedindo de vocês. Um grande beijo no coração. Foi um prazer, um privilégio ter cada uma de vocês aqui. Aos demais que irão nos assistir posteriormente. Se fez sentido para você, depois compartilha essa live com outras pessoas, com suas amigas que também podem ser alcançadas, edificadas com essa mensagem. Ok? Um grande beijo, Deus abençoe e até a próxima live. Beijão!